De volta, nós estamos aqui com Sidney Chuan, que é bancário, hoje escritor, né? E ele vem trazer para a gente sobre falar um pouco sobre esse livro que está sendo tão comentado pela forma da escrita, pelo título, enfim. Sidney, quando você lembra de tantos dias sentados, de tantas noites, sei lá, pensando, algo que tenha mexido com você sobre o livro? Samuel, porque na medida em que eu fui construindo o relato, a visão dele, eu tive, obrigatoriamente, que sair da minha visão de mundo e tentar entrar na visão de mundo de alguém que está no futuro olhando para mim e olhando também para as pessoas que vivem hoje aqui. Como o livro é localizado geograficamente entre Vitória e Teresópolis, que são áreas que eu conheço, eu tive que forçadamente imaginar no futuro como eu estaria olhando para essa região, que eu já trabalhei em várias cidades dessa região, e como as pessoas que eu conheci e que aspectos delas inevitavelmente são pensados para personagens, para algumas características de algumas pessoas que são relatadas no livro, mas que é uma mistura, na verdade. Mas é o Samuel, como o trabalho do Samuel me despertou para essa visão, da necessidade da gente parar a nossa vida por um tempo e olhar como se não fôssemos nós, para poder avaliar. Isso às vezes angustiou, alegrou, isso mexeu Causou surpresa. Com você? Causa surpresa, porque você começa a observar detalhes que você não atentava antes. E aí a gente descobre coisas mais simples. Por exemplo, a questão hídrica que o Brasil está passando, a falta de água, abastecimento de energia, as possibilidades. Porque o livro fala de uma questão de esgotamento da natureza, mas ele também fala de outras questões que ultrapassam o puro e simples esgotamento. Mas no caso da água, coisas que despertaram e que as pessoas que têm uma certa vaidade mantêm o carro sempre limpinho. Só que isso significa jogar a água no carro para poder lavar. E o que eu passei a fazer? Passei a espaçar mais o tempo de lavar o carro, o veículo. Uma consciência própria. Você começa a perceber que você tem que também cuidar daquilo que existe hoje. Para que as pessoas que vão, em determinado tempo lá na frente, quando falarem da nossa época, elas vão falar que a nossa geração fez exatamente o quê? Porque o Samuel, ele fala o que essa geração de 2016 e para frente está fazendo ou fez em função de uma crise. Mas independente da crise, aqueles que vão nos relatar no futuro, falar quem foi Elusa, quem foi Sidney, quem foi qualquer outra pessoa, vai falar o que da gente na época? As nossas atitudes de hoje justificam que se fale da gente? Nossa, começamos até a sentir vergonha de abrir torneira. Coisas simples, coisas básicas, coisas simples. Né? Sidney, aonde as pessoas adquirem o livro? Se elas quiserem comprar o exemplar. Se for um exemplar para quem já tem o leitor Kindle da Amazon, a Amazon brasileira tem com essa capa. Tá. Só a versão digital. Tá. Existe um site chamado AGBook mesmo, .com.br na internet, e que você pode adquirir também. Ele imprime um e manda um para você. Isso é autopublicação, é assim o sistema. Em Cachoeiro, ele está disponível na Companhia do Saber e no Café Murates. E as pessoas que desejarem fazer contato comigo, conversar sobre o livro, quem já estiver lendo, ou quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser conversar sobre o tema. Alguma dúvida, o escritor está do lado. Ou mesmo sobre o tema. No Facebook, Sidney Chuan, pesquisa, manda a mensagem inbox, fala que é sobre o livro para a gente poder adicionar e começar a trocar ideia. Agora, uma coisa que eu sempre tive vontade de perguntar a um escritor, eu acho que já entrevistei uns 3 e nunca perguntei e vou te perguntar. Para fechar esse quadro, Sidney, depois que você pegou esse livro na mão e viu que estava tudo ali escrito o que você pensava, é como um filho, é como um amigo, é como realmente um livro que está ao seu lado, enfim, o que virou para você Ciclo 134, Lua 7? Olha, a gente sente um carinho enorme por aquilo que foi produzido. Ao mesmo tempo, uma apreensão muito grande, porque o livro que eu escrevi não é o livro que você vai ler. Com certeza. Os seus olhos não são os meus. Então, na situação em que você está lendo o livro, a mesma história que eu falo de Samuel, às vezes com tanta empolgação, para você pode não ter empolgação nenhuma. Entendi, entendi. Então, é uma alegria enorme. Não chega a colocar como um filho, não, mas é uma alegria enorme porque você... É uma conquista, de certa forma, conseguir expor as ideias de uma forma que efetivamente seja transformada em um livro. Mas, ao mesmo tempo, é um motivo de apreensão.
E aí eu sempre peço às pessoas, olha, as críticas são muito bem-vindas, independente do teor delas. Por quê? Porque você vai ler um livro diferente do que eu escrevi. E que livro é esse que você está lendo? Eu morro de curiosidade para saber. Bacana isso. Olha aqui, eu queria agradecer muito. Foi um prazer muito grande revê-lo, sabe? E vou ler porque eu acho assim que deve ser muito interessante. E a gente volta uma hora a conversar um pouco mais sobre isso. Sim. Se você receber e-mails interessantes, me mande para eu poder falar com o meu telespectador. Grande abraço, Sidney, foi um prazer. Bom. A gente vai para o intervalo já, nós estaremos de volta e vamos para uma culinária, ó, deliciosa, não sai daí.